Bom dia, olha só, terceiro dia hoje da série do Desperte o Seu Legado, e hoje nós vamos falar sobre o dia 3. O dia 3 é Confie sem ver. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem colocado as suas garantias? Às vezes você tem colocado as suas certezas naquilo que às vezes ou em quem não pode fazer nada por você. Eu quero trazer já esse versículo bíblico que inicia esse terceiro dia aqui, que diz o seguinte, que está escrito lá em Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes a gente pensa que sabe demais, que o nosso conhecimento vai sustentar às vezes um momento de desafio, de dificuldade que a gente vem passando. Às vezes você deposita os seus recursos, sua fé nos seus recursos, nas suas amizades. Não que você não deva procurar pessoas que possam contribuir com você, mas a sua fé, ela não pode estar 100% depositada nas pessoas. A sua fé também, ela não deve estar 100% depositada nos seus recursos. Você pode contar com os seus recursos financeiros, mas a sua fé, ela não deve estar neles, porque se na falta deles, a sua fé vai desmoronar, ela vai acabar. Então, a sua fé, ela precisa estar em Deus. E a fé, o significado de fé, a fé é a certeza do que ainda você não vê. Às vezes a gente pensa que precisa enxergar tudo para eu poder acreditar. Igual Tomé. Tomé, quando Jesus apareceu naquele cenáculo para os 12, Tomé quis ver o lado perfurado de Jesus. Porque para ele crer, ele precisava ter algo que fosse visual, que ele conseguisse trazer para a realidade. E a fé, ela vai além disso. Não necessariamente você precisa ver, você precisa enxergar. Mas a fé, ela sempre te convida a dar um passo de fé. O que você precisa hoje? Dar um passo de fé. Qual é o passo que você precisa dar hoje, mesmo sem ver? Porque se você já tem uma visão, a visão ela já basta. A visão, se você já está conseguindo enxergar aonde você deseja chegar, só que você ainda não vê o final, a visão ela já basta. E a fé, ela também não é ausência de medo. Às vezes a gente pensa assim: eu preciso estar 100% confiante. Se eu estou 100% confiante é porque é de Deus. Não sei se você já escutou, se você já pensou dessa forma. Se eu estou vendo tudo acontecer certinho, é de Deus. Se eu estou sentindo desconforto, eu não sei se isso é para mim. Cuidado, sabe por quê? Nós não podemos deixar que as nossas emoções, que os nossos sentimentos, com aquilo que é nosso, interferir nos planos que Deus tem para nós. E Deus nos convida a avançar, mesmo diante da dificuldade. Deus nos convida a continuar caminhando, mesmo que não pareça tudo muito confortável. E às vezes não vai ser. Às vezes esse momento de que tudo precisa estar perfeito, pode ser que ele não aconteça.
E aí você acaba não avançando, você acaba não crendo, você acaba diminuindo a sua fé, porque você deixa as suas emoções tomarem conta, os seus sentimentos, os seus pensamentos, tomarem conta das decisões que você precisa tomar. E a fé, ela não é ausência de medo, mas é você fazer independente do medo. É você confiar independente do medo. E eu queria compartilhar com vocês também uma outra história bíblica que nós temos, uma história famosa de uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue que não cessava. A mulher do fluxo de sangue. E ela já sofria com aquilo ali já há mais de 12 anos. E ela teve que ter muita fé para suportar tudo isso. Você imagina você ser excluída da sociedade, as pessoas não quererem conversar com você, não quererem chegar perto de você porque elas achavam que essa mulher era impura por conta da doença dela. E ela continuou tendo fé, mesmo que os médicos falavam assim: olha, isso aqui já não tem mais jeito, mesmo que as pessoas falavam: você já está condenada, ela ainda tinha fé. E quando ela viu que Jesus estava passando, naquele momento, ela pensou: existe uma chance. E essa chance é real, Jesus está passando. A fé, acreditar naquilo que ainda não se viu, ou sentiu, ou tocou, mas ela confiou. E quando eu falo de tudo não estar confortável, essa mulher é um exemplo claro disso. Ela tinha muita gente em volta de Jesus nesse momento que Jesus estava passando. E ela queria chegar perto de Jesus. Só que as pessoas conheciam ela. E aí, quando ela se levantou e ela quis se aproximar de Jesus, as pessoas viram que era ela e falaram: você não pode se aproximar dele porque você vai deixar ele impuro, porque você é impura. Essa é uma situação desfavorável para ela. Ela poderia ali ter desistido e ter falado: verdade, ele vai me rejeitar, eu não vou conseguir chegar até ele, as pessoas não vão deixar eu chegar até Jesus. Só que a fé também, ela é a persistência. Você precisa persistir nos seus objetivos. Você precisa persistir nas suas metas. Qual é o objetivo, a meta que você colocou, que você tem paralisado no meio do caminho? E essa mulher, ela faz um ensaio mental. E ela pensa assim: se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela tem algo particular. A cura dessa mulher do fluxo de sangue, ela tem algo particular que eu gosto muito. Ela não chegou até Jesus e Jesus perguntou para ela: o que você quer que eu faça? Assim como Jesus fazia com todos os outros personagens que foram curados. Mas essa mulher, ela teve a ousadia, a coragem de aumentar o seu nível de fé naquele momento e extrair de Jesus o milagre. Porque ela foi se infiltrando no meio daquela multidão. Ela foi se infiltrando, e quando ela chega próximo de Jesus, ela toca. Ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para.
e fala assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí os discípulos ainda falam para Jesus: Jesus, mas muitas pessoas te tocam. Você está sendo espremido aqui por centenas de pessoas. E Jesus fala o seguinte: mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E esse diferente tem a ver com fé. Esse tocar diferente tem a ver com a fé que essa mulher tinha. Porque quando ela toca em Jesus, o milagre estava disponível para ela. Ela não esperou que Jesus parasse, olhasse para ela e falasse: filha, o que você quer que eu te faça? Mas naquele momento que ela tocou as vestes de Jesus, o sangramento parou. E o milagre aconteceu. Olha o nível de fé. Mesmo que as situações não estejam favoráveis, mesmo que você tenha medo, mesmo que tudo parece estar contra, você precisa continuar mirando o seu alvo. E o que Jesus pode fazer na sua vida hoje? O que você precisa aumentar o seu nível de fé para você conseguir hoje fazer como essa mulher, como esse exemplo, essa mulher do fluxo de sangue, que ela não pediu permissão. E Jesus, depois, ele abençoou. E ele não ficou perguntando: você não me pediu, você não me falou. Mas o nível de fé dessa mulher a curou. Olha o poder da fé. Olha o poder de você confiar. E confiar mesmo sem ver. Confiar mesmo que as coisas não estejam favoráveis. E com certeza essa mulher, ela poderia estar ali já abalada emocionalmente, mas ela não deixou que as suas emoções interferissem. Ela não deixou que as suas emoções interferissem no seu milagre. Então que você não deixe mais as suas emoções ditarem o rumo da sua vida, ditarem o nível da sua fé. Não deixe mais que os seus sentimentos confundam o seu coração, mas aumente o nível da sua fé. Pedro, quando ele começa a afundar, quando ele estava andando sobre as águas, é porque a sua fé foi abalada. Porque no momento que a sua fé estava confiante, convicto, ele estava caminhando, ele estava vivendo milagres. E quando nós estamos com a nossa fé convicta, com a nossa fé forte, nós vivemos milagre. Assim como essa mulher, assim como Pedro andou sobre as águas. Só que Pedro também, quando ele começou a sentir o vento forte, as adversidades, ele começou a se sentir. Ele ficou preocupado. E o medo superou a sua fé. E aí ele começou a afundar. Mas seja como essa mulher, que tem uma fé inabalável. Confie mesmo sem você ver. Paulo também fala na segunda carta aos Coríntios: vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só que passagem linda. Você não precisa ver para você crer. E você precisa confiar sem ver. Esse é o tema do capítulo de hoje. Confie sem ver. Creia de todo o seu coração, mesmo que você não tenha entendimento. Confie. Tem uma frase que eu gosto de usar também no final de toda a reflexão, que diz assim: confiar em Deus é andar por fé, mesmo quando os olhos não veem, o coração não sente
sabendo que Ele está sempre presente. Confiar em Deus é andar pela fé, mesmo quando os olhos não veem e o coração não sente, sabendo que Ele está presente. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Jesus está presente. Então que você aumente o seu nível de fé. E reflita o que significa para você não se apoiar no seu próprio entendimento. O que significa para você confiar em Deus. Viver pela fé e não pelo aquilo que você vê. Deus está te convidando nesta manhã, nesse dia, a descansar. Às vezes você está precisando descansar. Confiar. Confiar em Deus. Confiar naquele que pode suprir as suas demandas, as suas necessidades. Às vezes os seus recursos acabaram. Às vezes o seu repertório já acabou diante de uma situação desafiadora que às vezes você está passando. Você fala assim: Rafa, eu já não sei mais o que fazer. Entrega para Deus. Entrega as suas aflições, entrega suas ansiedades, seus medos. Entregue para Ele tudo isso. E fale: Deus, eu preciso do Senhor. Às vezes a gente não rasga as nossas vestes, assim como Davi fazia diante de um desafio. E entregue para Ele. Fale: Deus, eu preciso de Ti agora. Eu preciso de Ti. O meu repertório acabou. Eu já não sei quais são os próximos passos, mas eu quero fazer com que a minha fé seja maior do que os meus medos. Eu quero que a minha fé seja mais forte do que as minhas emoções. Às vezes o nosso coração, as nossas emoções, elas podem nos sabotar. Mas o convite hoje é: não se apoie no seu próprio entendimento, mas naquele que pode fazer algo extraordinário na sua vida. Eu quero encerrar essa live de hoje com uma oração e entregar para Deus, e que você possa de fato descansar e confiar naquele que pode mudar a trajetória da sua vida. Assim como Ele mudou aquela mulher do fluxo de sangue, assim como Ele mudou e veio mudando a história de muitas pessoas, assim como Ele mudou a minha história. Ele também quer mudar a sua, Ele também te convida. Ei, aumente a sua fé. Pessoas vão falar que não vai dar certo. Às vezes suas emoções pode ser que não estejam equilibradas para você ter força para avançar. Ei, confie naquele que tudo pode. Confie naquele que pode abrir o mar, que pode curar, que pode libertar. Somente Jesus. Ele tem o poder de restabelecer a nossa vida e a nossa fé. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor nos escuta, eu sei que o Senhor nos vê. Senhor, eu te entrego a minha vida, Senhor, em Tuas mãos. Eu entrego as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dúvidas, toda a ansiedade, Senhor, que possa tomar conta do meu coração, Senhor. Eu quero entregar diante de Ti hoje e dizer que
eu quero caminhar, Senhor, mais pela fé. Mesmo que as minhas emoções, os meus sentimentos, eles apontem ao contrário, Senhor. Mas eu quero apontar e caminhar junto contigo, Jesus. Eu quero, Senhor, ter a fé em Ti, Senhor, mesmo que as coisas não estejam favoráveis. Mesmo que eu não consiga ver. Mas eu quero viver, Senhor, e caminhar pela fé. Não deixe que o medo, Senhor, tome conta do meu coração, tome conta das minhas decisões, tome conta dos meus dias, Senhor. E que a minha fé seja aumentada, Senhor, a um nível que eu possa viver milagres, que eu possa, Senhor, sentir a Sua presença, Senhor, sem cessar na minha vida, Pai. Eu te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor abençoe todo esse dia, que seja um dia cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, e que eu consiga, Deus, estar diante da Tua presença e conseguir, Deus, aumentar o meu nível de fé e que eu possa viver de milagres. Pai, o meu repertório muitas vezes já acabou. Eu às vezes já não tenho mais solução para algum tipo de problema, dificuldade. Senhor, eu quero hoje aqui nessa manhã dizer, eu não sei o que essas pessoas elas passam, Deus, mas o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o meu coração. Então que o Senhor opere, Senhor, profundamente na nossa vida e que a gente de fato, Pai, caminhe dando um passo de fé, um passo de cada vez, mas que a gente continue avançando na sua direção, na direção de um milagre, na direção de algo sobrenatural. A fé é a certeza das coisas que ainda não vemos. Então que o Senhor aumente o nosso nível de fé, para que a gente tenha a possibilidade de viver os milagres que o Senhor tem separado para cada um de nós. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por esse momento e peço a sua bênção sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia extraordinário na sua vida e que você viva pela fé. E assim como Jesus operou muitos milagres, quando Ele estava aqui, Ele continua ainda operando milagres. Eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo que você pense assim, a minha situação parece não ter saída. Pela fé você vai achar um caminho. É hora de despertar o gigante que está aí dentro de você. É hora de você viver pela fé e não somente pelos seus sentimentos ou por aquilo que você acredita. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e a gente vai se vendo por aqui. Fiquem com Deus.